você investiria 10 mil reais? Colocaria em um ou em dois tipos de investimentos? Pediria a opinião de alguém? Hoje vamos desvendar um pouquinho do que acontece na mente humana quando se trata de investir. Quando se trata de dinheiro, as pessoas elas têm muitas inseguranças, muitas incertezas. E para lidar melhor com o dinheiro, entenda como os sentimentos e as emoções afetam as decisões de investimento. Não fazer tudo na base do me deu um tchan, eu fui lá e fiz. O Educação Financeira está no ar. A população brasileira das classes A, B e C se divide praticamente em duas metades. Uma delas tem investimentos financeiros e a outra não tem. Quem ainda não tem precisa enfrentar algumas barreiras emocionais para conseguir gerar sobras para investir. Quem já investe enfrenta outras barreiras. Por exemplo, o medo de errar ou o dilema de agir quando as coisas fogem do planejado. Você, por exemplo, saberia como investir 10 mil reais se esse valor estivesse disponível agora nas suas mãos, mas você só fosse usá-lo, digamos, daqui uns 5 anos? Primeiro eu pensaria na poupança, né? Eu pediria ajuda porque eu não entendo nada de economia. Eu acho que eu arriscaria. Investir em alguma ação que futuramente me desse algum rendimento. Poupança. A poupança ela não rende muito, então eu procuraria uma corretora, buscaria informações para colocar na bolsa. Alguém pode herdar 10 mil reais, guardar trabalhando, ganhar uma premiação. Seja qual for a situação e o valor, para começar a investir, o primeiro obstáculo a vencer é a chamada barreira de entrada. Que é isso? É a tal dificuldade de começar, a vontade de ficar adiando as coisas. Quem é que nunca sentiu? Geralmente, ela esconde um receio de tomar decisões equivocadas. Lá no fundo, também pode morar um desejo de que a decisão chegue sozinha ou de que alguém decida no seu lugar. I hate Mondays. Para começo de conversa, as pessoas odeiam tomar decisões. Já é uma situação que incomoda de um modo geral. Todo mundo, se puder, terceiriza, empurra para outra pessoa fazer a escolha e assumir a responsabilidade, é claro. Você tem que fazer uma escolha hoje que vai ter desdobramentos no futuro. E o futuro ninguém conhece. Então, qualquer tipo de opção que você faça agora, mesmo que a sua intenção seja de fazer o melhor possível, de ter um ganho, de ter um bom retorno, você não pode ter certeza se isso vai acontecer porque só o futuro dirá. Então existe uma insegurança, existe medo, existe incerteza, existe a questão do risco. Quando a gente faz uma escolha, a gente nunca sabe se ela que vai ser a melhor mesmo, se uma outra não seria melhor ainda. E fica assim um fantasminha que é: você poderia ter feito tal coisa. Quando se trata de dinheiro, as pessoas elas têm muitas inseguranças, muitas incertezas, né? E elas vêm com uma ideia do tipo, poxa, algo precisa melhorar, algo precisa mudar, mas não sabem direito o que. E entregam na sua mão a responsabilidade. O que o trabalho do consultor, do educador financeiro em especial, busca é devolver essa responsabilidade para a pessoa, né, para ela tomar conta do próprio dinheiro, da própria vida financeira, porém dando consciência a ela, né, dando conhecimento para que ela tome decisões. Professor de matemática, Fernando se conhece muito bem, sabe que tem o perfil típico do investidor conservador e, por conta disso, sempre opta pela alternativa que lhe é mais familiar, a poupança. Eu sinto uma necessidade de estabilidade, de ter um capital disponível, para ter até uma própria segurança. Eu não me sinto confortável para estar acompanhando o mercado de ações, por exemplo, onde as informações são muito corriqueiras, acontecem o tempo todo, de um dia para o outro as coisas podem mudar drasticamente. Então eu prefiro uma estabilidade, e isso muito relacionado com a minha pessoa. Era como se fosse assim, aquela pessoa que guarda dinheiro no colchão. Só não faço isso por questões de segurança, óbvio. A questão do medo, acho que ela está constante. Até mesmo nas minhas opções mais seguras, eu ainda assim tenho medo.
Eu tento administrar, eu tento ponderar. Nesse momento que você já pensa em guardar, já é o medo agindo sobre você, né? Olha, você não sabe o dia de amanhã, então é melhor você guardar. Todo medo, todo receio, né, todo risco envolvido, ele é tanto maior quanto maior for o desconhecimento da pessoa em relação ao assunto, né? É o mesmo caso de um quarto escuro, né? Por que uma criança tem medo de um quarto escuro? Porque ela não sabe o que existe lá. A partir do momento em que ela conhece aquele quarto escuro, sabe que existe um interruptor para acender a luz, ela perde o medo de entrar no escuro, porque ela vai encontrar a luz lá dentro. Portanto, se você quer investir, quer trabalhar suas finanças de maneira adequada, estude primeiro, invista depois, de tal modo que você vai conseguir sofisticar suas aplicações financeiras, vai conseguir turbinar sua rentabilidade, né, sem ter medo. Né, porque existem muitos mitos, né? Por exemplo, bolsa de valores tem risco, né? Obviamente tem, mas é tanto maior para quem desconhece os mecanismos de bolsa de valores. Investir é lidar com emoções. Por isso, o autoconhecimento ajuda o investidor a identificar seus medos, seus padrões e a lidar com eles de forma mais racional. Faça isso ao investir, porque você é o dono do dinheiro e também é você quem vai ter que lidar com as consequências das decisões tomadas, mesmo que tenha contado com a ajuda de alguém. Agora vamos ao teste de bolso. Qual dessas atitudes você tomaria caso tivesse que decidir onde investir R$10 mil? Opção A, escolheria o investimento que mais conhece, ou B, buscaria sugestões de quem entende de finanças. Talvez um lugar que eu conheça. Não tenho experiência em investimentos, eu pediria ajuda. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você pensa na resposta. Até já! Hoje estamos falando sobre as barreiras que uma pessoa precisa enfrentar dentro de si mesmo, como suas emoções e sentimentos ao investir. E vamos em frente, respondendo primeiro ao teste de bolso. Qual dessas atitudes você tomaria caso tivesse que decidir onde investir R$10 mil? Opção A, escolheria o investimento que mais conhece, ou B, pediria sugestões a quem entende de finanças. Já fez sua escolha? O tema de hoje, não leve a mal, não combina com a resposta certa. E ela também não vai aparecer por aqui. A boa notícia é que a gente vai analisar essas duas opções e entender melhor o que revelam as pesquisas sobre as emoções dos investidores e o modo como elas influenciam na tomada de decisões. Eu investiria na poupança porque eu conheço. Já conhece, é o método mais seguro, né, pelo menos. É um investimento tranquilo, você coloca lá e quando precisa você tem disponibilidade. Não é incomum que uma pessoa se decida pelo que lhe parece mais familiar. O familiar é o que ela mais viu ao longo da história da sua vida. Sinal disso é que aqui no Brasil muita gente só investe em caderneta de poupança. Além disso, pesquisas revelam que os investidores em ações preferem investir em ações de empresas do seu país ou aquelas sobre as quais leem ou ouvem falar muito. A gente adora tudo que é familiar. A gente se sente muito mais confortável com tudo que a gente conhece e a gente atribui um peso maior no sentido de acreditar que isso vai trazer um retorno melhor, que é mais seguro, que tem menos risco, só porque é familiar. Decidir pelo mais familiar, quer dizer, aquilo que você tem maior intimidade, né, pode significar perder oportunidades, tá? Pode significar, inclusive, aumentar o seu risco, porque você diminui a diversificação. Se você só conhece a caderneta de poupança, você só investe nisso e você, ao longo do tempo, está perdendo rentabilidade. Isso é risco também. Agora que você já sabe que temos uma tendência a escolher o mais familiar, lide com ela racionalmente, porque nem sempre o investimento mais familiar ou mais popular é o mais adequado para os seus objetivos. Para isso é importante ler, se informar e fazer comparações. É preciso deixar a zona de conforto. Uma ideia é essa, né, de pedir ajuda. Pediria ajuda para alguém que entendesse do assunto, né? Procuraria algum consultor financeiro, alguém que trabalha com investimentos. É que não é um valor muito alto, né? É bastante comum que os investidores busquem apoio. Exemplo disso é que 31% dos investidores em ações consultam as corretoras quando decidem entrar nesse mercado.
29% procuram os bancos e há também um grupo significativo de 23% que procura os amigos, parentes ou vizinhos. Vamos entender melhor este processo. Pesquisas da psicologia econômica, ciência que estuda como as pessoas lidam com o dinheiro, mostram que nossa cabeça não pode avaliar algo a partir do nada. Ela precisa de âncoras, de parâmetros, e não há nada de errado nisso. O X da questão é como escolhemos esses parâmetros. Muitas vezes é a emoção ou alguns hábitos culturais que ditam a escolha desses parâmetros, que não tem nada a ver com o que está sendo avaliado, como a opinião de um grande amigo que nunca investiu nenhum centavo. A nossa cabeça não tem condição de avaliar magnitudes absolutas, valores absolutos. Por exemplo, a gente não sabe exatamente quantos graus de temperatura está fazendo aqui, mas a gente sabe dizer, sim, se aqui está mais quente ou mais frio do que lá fora. A gente sabe, a partir de um ponto de referência, avaliar se está mais próximo ou mais distante desse ponto de referência. Esse ponto de referência a gente chama de âncora. Ancoragem é quando você fica muito preso a esse ponto de referência, mesmo quando ele não é relevante para aquilo que você está querendo avaliar. Vamos voltar à pergunta-chave do programa de hoje. Como é que você investiria R$10.000? Ninguém pode dar a resposta certa, porque ela está em você mesmo. Trace planos para os seus investimentos, observando o modo como sua cabeça e suas emoções funcionam. Ir atrás de mais informações, ir atrás de assessoria técnica, trocar ideias com pessoas que você confia, ter mais cuidado para tomar suas decisões. Não fazer tudo na base do me deu um tchan, eu fui lá e fiz, porque isso em geral é insuficiente. Para você investir, você tem que responder 3 perguntas. Quanto que você tem para investir? Qual é o prazo para a conquista desse sonho? E vai buscar a aplicação financeira mais adequada, tá? Respondendo essas 3 perguntas, qual é o montante, qual é o prazo, qual é o objetivo do investimento, a aplicação financeira surge na sua frente. Hoje falamos sobre investimentos e comportamentos do investidor. Sempre que quiser saber mais, acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos e muitos deles ensinam sobre investimentos. A gente fica por aqui. O nosso e-mail é contato@tvef.com.br. Escreva pra gente. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.